Salmo 107. Olha para o irmão e fala assim: existe um ambiente de glória aqui, um ambiente de cura, um ambiente de milagres. Amém? Olha para o irmão e fala assim: ele está aqui. Queridos, nós precisamos entender algo. Quantos estão precisando de um milagre? Quantos estão precisando de uma cura no seu corpo físico? Levanta sua mão. Quantos precisam de uma cura no seu espírito, na sua alma que está amargurada, frágil, cansada? Tem alguém assim? Então olha para o irmão e fala assim: prepara o seu coração. Queridos, nessa noite nós vamos ver alguns princípios. O princípio que o nosso Abba Pai usa para um processo de cura. Amém? Amém. Queridos, não é da vontade do Pai que você esteja doente. Muitas vezes, quando nós vemos um cenário que precisamos de um milagre, de uma cura, como que é a oração normalmente do crente? O crente ora assim, ó: Deus, ó, está doendo, estou precisando de um milagre, de uma cura, mas se for da sua vontade, vai acontecer. Já estou lascado mesmo, né? Se não acontecer, estou no lucro. Não é assim que crente ora? Mas se for da sua vontade, fala assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia chama o seu reino um reino de amor. A vontade de Deus nunca foi que nós ficamos doentes, nem com problemas na nossa alma dupla dividida. Mas Deus existe apenas um princípio sobre cura e milagres. Vou te ensinar um princípio que está descrito em Salmo 7. Nós vamos ver um cenário, versículo 19. Todos acharam? Salmo 107, versículo 19. Queridos, eu preciso trabalhar na sua mente para que você entenda de uma vez por todas como funciona o princípio de cura. Amém? E eu vou tentar ser mais breve possível ensinar os dois processos. Eu vou ensinar um processo que tem muito a ver com adoração e outro processo que tem a ver com o que Jesus ensina: levanta e anda. Próxima oportunidade a gente pode ir mais fundo nisso. Mas existe um processo, queridos, em Salmo 107, versículo 19. Diz assim, todos acharam? Então na sua angústia ele gritou por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições, e com a sua palavra, fala assim, com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Quantos querem que Deus te cure nessa noite? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Falei algo ontem que era para deixar em peso. Se não deixou, não teve graça, mas era para deixar. Mas olha para o irmão e fala assim: quantos creem que Deus vai curar alguém aqui nessa noite? Que Jesus vai curar alguém? Sim ou não? Sim. Mas eu tenho uma triste notícia: Jesus não vai curar ninguém. Se você veio com o seu coração achando que Jesus vai te curar nessa noite, infelizmente, eu tenho uma triste notícia que ele não vai. Sabe por quê? Abre sua Bíblia em Êxodo. Nessa noite eu vou te ensinar que a cura está dentro de você, amém? Êxodo 15, versículo 26. Queridos, eu amo quando alguém chora. Fica tranquilo. O Senhor está mostrando o que nós devemos fazer, amém? Eu tenho um manto, queridos, de criança que chora no culto. Não sei como não aconteceu esses 2 dias. Mas toda vez que uma criança chora, eu entendo que o Espírito Santo está nos ensinando: ó, faça que nem ele. Porque para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que ser como? Amém? Então quando você escutar uma criança chorar, é o Espírito Santo ministrando em você, amém? Usando a fome dela para ministrar em você. Para que a fome que ela tenha precisa entrar dentro de você e você tenha a mesma fome pela presença de Deus. Amém? Êxodo 15, versículo 26. Todos acharam? Acompanhem a leitura para não dizer que eu estou inventando alguma coisa. Mas Êxodo 26 fala assim, Êxodo 15, versículo 26 fala
prestar atenção, fala assim comigo, se eu prestar atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, fala assim comigo, guardar os mandamentos do Senhor. Olha que o Senhor continua falando para o seu povo. Eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Fala assim comigo, eu sou o Senhor que sara, que cura. Amém? Queridos, existem várias naturezas de Deus. Você vai ver na Bíblia várias naturezas e manifestações do nosso Deus. Já viu aquela expressão Jeová Jiré, sim ou não? Amém. Você gosta, né? Mas já viu a expressão Jeová Rafá? São naturezas, queridos, de Deus, que estão para servir a igreja. Hein? E esse texto fala algo, preste muita atenção. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou Jeová Rafá. Fala assim, Jeová Rafá. O Deus que cura. Todos entendem isso? Amém? Vamos lá para o Salmo 107 para me explicar isso. Nós vamos ver como que Deus, a dinâmica de Deus com cura. Desculpe, mas abre primeiro Isaías 53, só para me explicar, para seguir a minha linha de raciocínio. Vou explicar o porquê que eu falei que Deus não vai te curar. Isaías 53. Versículo 5. Alguém com uma voz de trovão, fique de pé, bem alto, mas tem que ler alto. Vamos lá. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi desfaçado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos leram? Pelas suas pisaduras, o que aconteceu? Ou será que está escrito, pelas suas pisaduras, se Deus escutar minha oração repetitiva, enchendo as paciências de Jesus, Jesus vai me curar. Se o telefone dele no céu, Jesus vai me curar. Está escrito isso? Não. Pelas suas pisaduras, quem sabe Jesus me cura. Está escrito isso? Mas está escrito o quê? Nós fomos ou seremos? Por isso que Jesus não vai curar ninguém aqui nessa noite. Porque você já foi curado. Amém. Você entende isso? Amém. Se eu falar para você que Jesus vai te curar nessa noite, eu estou banalizando Isaías 53. Porque ele já falou que ele já curou. E nessa noite nós vamos entender como esse princípio funciona. Como a natureza de Deus funciona nesse princípio de cura, amém? Fala para o irmão assim, Jesus não vai te curar. Jesus não vai te curar. Ele já te curou. Ele já te Você curou. pode estar perguntando, mas onde está Jesus então? Não sei, querido. Está lá no céu, jogando golfe, brincando com os anjos, alguma coisa está fazendo. A Bíblia fala que está à direita do Pai, amém? Mas eu tenho uma mente muito fértil, eu acho que ele não fica sentado o dia inteiro no trono, amém? Você é um queridinho. Vai lá, Salmos 107. Olha a dinâmica de como o Senhor te cura, o Senhor te sara, trabalha. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. Salmo 107, versículo 19, o primeiro que nós lemos. E o Senhor Deus o livrou das suas aflições, e com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Queridos, aqui o salmista, ele estava doente, vocês entendem isso? Amém. Porque nos Salmos ele começa falando assim, preste muita atenção, eu vou te ensinar. E então, na sua angústia, na sua aflição, na sua dor, na sua enfermidade, ele fez o quê? O que está escrito aí? O que está escrito aí? Ele fez o quê? Clamou. Fala assim comigo, clamou, Clamou. gritou, Gritou. chorou, Chorou. berrou. Berrou. Ele não ficou, querido, passivo, esperando. Ele não fez aquela oração de crente que
que o salmista fez? Clamou. Fala assim, clamou, Clamou. gritou. Gritou. Vamos fazer um teste. Agora alguém me dá um grito bem no meio da igreja. Vamos lá. Dá um grito aí, alguém. Vamos lá, Paulo. Eu falei grito, querido. Quando você está doente, com dor, você fala assim, glória a Deus. É assim que você faz? Mas quando você está com dor, você faz como? Grita aí, Paulo. Não, grito de dor. Não grito. Ai, ai. É mais ou menos por aí. Você não grita, você não expõe no seu grito a sua dor, sim ou não? Porque está doendo. Deus, não seja religioso, querido, em querer gritar assim, Deus me curou. Não, o salmista não fez isso. O que o salmista fez? Ele gritou, ele chorou, ele esperneou, ele chamou a atenção de Deus, de alguma forma, que é um ponto, que o seu grito, a sua voz, olha que continua o versículo. Então, na sua angústia, ele gritou por socorro, ele gritou para o Senhor, e o Senhor Deus agora os livrou de suas aflições. Fala assim, a cura A cura vem através do clamor, através do grito, através do desespero. E continua o versículo falando assim, versículo 20, e com a sua palavra ele o curou. Quem que curou? Fala assim, Deus o curou através da sua palavra. Cris, você já viu alguma palavra muda? Não, né? Para sair uma palavra dentro de você, você não precisa expressar um som, sim ou não? Sim ou não? Então, entenda o texto. Estava agora o doente, o salmista doente, precisando de um sinal de Deus, de um milagre. Agora aquele salmista entende como Deus trabalha. Ele primeiro precisa liberar um som de grito. Agora Deus corresponde com outro som. Qual som? Fala assim, da sua palavra. Deus vai corresponder com você da mesma maneira que você corresponder com Ele. Amém. Muitas vezes não somos curados, queridos, porque nós não clamamos. Nós meditamos. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo quê? Ouvir. Isso gera fé. Quando você está exaltado, sendo edificado, isso gera fé em você, amém? Mas isso nunca vai gerar cura. Você entende isso? Porque a cura vem primeiro quando você se expõe e grita e clama. Aí sim, Deus, com a sua palavra, Deus agora corresponde à sua necessidade e libera a cura na sua vida. Aleluia, Senhor. É simples, sim ou não? Mas a fé, queridos, ela vem pelo ouvir, como vocês estão gerando fé agora. Mas Mateus 11:12, abre sua Bíblia. Mostra como alcançarmos o reino de Deus. Quantos querem encontrar o reino de Deus? Você não entendeu? Quantos querem encontrar o reino de Deus? Vai lá, Mateus 11:12. Alguém fica de pé bem alto. Você vai entender como que o reino de Deus funciona. Mateus 11:12. Pode ler. Se entenderam? Vocês leram aí? Amém. O que está escrito aí? Desde os dias de quem? Não foi desde agora que eu comecei a pregar aqui. Não estou pregando nenhuma novidade para você. Isso é desde os dias de Batista, né? Até quando? Então assim, até agora é o segundo. E agora no escudo. O reino dos céus O reino dos é céus tomado por esforço, é tomado por por esforço. violência. E Violência. os violentos, aqueles que se esforçam, vão se apoderar desse reino. Sabe por que João Batista escreve isso? Que João Batista era um profeta que tinha uma linha ampliada dos céus. Porque o reino de Deus está onde? Está onde? Nos céus. Nos céus, amém? Deus está onde? Nos céus. Jesus está onde? Nos céus. Os 24 anciões estão onde? Nos céus. Os 4 seres viventes. Nos céus. Os anjos estão onde? Nos céus. E você está onde? Na terra. Você entendeu o problema? Só que agora, se você se esforçar, se você for violento, que só eles vão entender o reino dos céus, vai acontecer algo com você. Fala assim comigo, subir ao terceiro céu, sala do trono. Tá. O problema é que a igreja adora na terra.
Mas Jesus ensina em Mateus 6 que seja feita a sua vontade assim na terra. Jesus, em Mateus 6, ele usa uma expressão, não fique usando vãs repetições. Não pense que por muito falar serão ouvidos. Mas ore dessa maneira. Pai nosso que estás. Essa é a oração mais inteligente dos nossos dias. Porque o Pai está lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. E a vontade de Deus nos céus é perfeita, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa. No céu, tem algum anjo lá, está tão doente, tão velho, que está com problema de coluna, sim ou não? Será que os 24 anciões estão tão velho, está peso, sim ou não? Tem alguém enfermo lá no céu? Você conhece alguém lá com enfermidade, com problema na coluna, sim ou não? Por que você não tem ninguém enfermo? Porque o céu não é tudo perfeito, sim ou não? Amém. A perfeição de Deus não está lá com Ele. Quando nós adoramos, queridos, através da adoração, nós adoramos com tanta intensidade que Mateus 11:12 é uma verdade em nossas vidas. Porque Jacó ele sonha com uma escada. E a Bíblia fala que os anjos subiam e desciam sobre essa escada. Você entende isso? A Bíblia não fala que os anjos desciam e subiam. Os anjos já estão aqui. Amém? Por isso que no texto fala que os anjos subiam e desciam. Fala assim para o teu irmão, tem um anjo aqui. Em Hebreus se chama eles anjos ministradores, aqueles que estão para servir, que vão herdar a salvação. Quantos que vão herdar a salvação? Amém. Então, olha, meu irmão, você tem um anjo, meu irmão, que trabalha em seu favor. Amém? E quando você adora com intensidade, querido, quando você adora com todo o seu coração, agora o seu espírito humano, sopro de vida de Deus, ele tem comunhão com o Espírito Santo. Quantos querem ter comunhão com o Espírito Santo? Amém. Queridos, mas um nível tão alto, de uma atmosfera de adoração tão violenta, que o seu espírito sobe à sala do trono. Glória. A igreja está vivendo por muitos anos um ciclo em adorar apenas no ato, adoração congregacional, em apenas levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia, pular para cá e pular para lá. Isso é bíblico, mas isso é raso. Isso é o início. Mas, fato de irmão, existe muito mais. Existe muito mais. Existem lugares mais altos. Existe a sala do trono. Queridos, no livro de Apocalipse, você vai ver descrito ambientes celestes. Você vai ver descrito salas que estão nos céus, salas, ambientes de glória, amém? Às vezes aqui na terra, você está com um problema de coluna. Mas nos céus, a perfeição está lá. A sua coluna nova está lá. Porque Aleluia. Jesus morreu para Glória a você. Deus. Para te dar Aleluia. vida em abundância. Ele já te curou. Mas qual é o problema da igreja? Que a igreja entende essa passagem apenas literalmente, não profeticamente. Porque quem curou foi quem? Quem curou você? Jesus, sim ou não? Ele não morreu por você? Amém. E Jesus está onde? Céu. Então olha, meu irmão, você precisa subir para se encontrar com Jesus, para se encontrar com o papai, porque Ele te curou, Ele te sarou. Vocês entendem isso, sim ou não? É simples isso, sim ou não? Quantos querem que Deus te toque nessa noite? Amém. Então olha, meu irmão, você precisa subir. Você precisa subir. Fala assim, existem lugares mais altos. Mais altos. Abra sua Bíblia. Em Êxodo 15, novamente. Queridos, o povo de Israel estava passando por um momento muito delicado. Queridos, a Bíblia fala, em Êxodo, nós já lemos lá, mas vamos ler de novo para você acompanhar a leitura, 15, versículo 16, fala assim, se vocês prestarem atenção e falar o que eu digo, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra quem? Filho do povo de Israel nesse texto. Estavam preocupados. Por quê? Porque o cálice da iniquidade dos egípcios transbordou. E toda vez que o cálice de uma nação transborda, a ira de Deus toca o solo, toca a terra.
doença pode alcançar você. Porque pelas suas pisaduras nós já Vamos parar. Sim ou não? Abra sua Bíblia. Quantos são dispostos a render o seu espírito? Abra sua Bíblia em Mateus. Antes nós lemos, segura aí. Às vezes chega na sua mente o seguinte: eu até queria ser curado. Eu até queria que Deus me curasse. Mas existe muitas vezes dentro de nós, queridos, um bloqueio. Um bloqueio que não nos deixa adorar com tanta intensidade. Um bloqueio ou de orfandade. Um bloqueio de alma dupla que você até quer ver o encontro do Senhor, mas você não consegue se extravasar, você não consegue liberar o seu coração totalmente do Senhor. Você já se sentiu assim ou só eu? Já? Queridos, são momentos aonde, fala assim comigo, apenas a adoração pode romper. Apenas a violência pode romper. Você pode falar, pastor, mas eu não sei fazer isso, sabe? Em Gálatas 4:6 fala que o nosso espírito clama, fala assim, Pai. Nosso espírito quer se encontrar com o Senhor nessa noite, mais uma vez. Amém? E quando você se encontra com Ele, fala assim, a cura vem, o milagre vem, os sinais vêm. Porque nós estamos no ambiente de glória. Tua alma, o teu espírito sobe a esse lugar celeste. Quantos querem subir nesse lugar? Amém. Mateus 16, nós vamos ver agora uma outra forma de como fluir esse nível de unção. Nessa noite eu vou te ajudar você a subir neste lugar, mas eu vou te mostrar qual chave vamos usar, amém? Mateus 16, versículo 13. Fala para o irmão assim, já te sarou. Já te sarou. Já está curado. Você já está Só curado. depende de você. Só depende de você. Adorar com todo o seu coração, Com todo o seu com toda a sua coração. força, Com toda a sua ao força. ponto Ao ponto que você vai subir que você vai subir lugares mais altos. lugares mais altos. Mateus 16, versículo 13. Vamos ler o texto. Nessa noite eu quero perguntar algo. Eu não vim aqui apenas por orar por você. Eu quero saber quem aqui tem um desejo no seu espírito de também poder orar e você falar que nem os discípulos de Jesus, levanta e anda. Quantos têm esse desejo no seu coração? Amém. Amém. Não, você não entendeu. Quantos têm esse desejo no seu coração? Amém. Amém. Então preste muita atenção nesse ensino, querido. Você entendeu o ensino de como você ser curado, amém? Amém. É só adorar o Senhor, amém? Não tem outro segredo, querido. Mas agora você vai ver uma chave para que você ore por cura, amém? Quantos querem orar? Amém. Mateus 16, versículo 13 fala assim: Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Agora Simão Pedro responde: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Versículo 17, Jesus afirma agora: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, não veio diretamente do meu Pai, veio diretamente do meu Pai que estás. Portanto agora, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves, fala assim comigo, as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu. O que você ligares na terra será ligado nos céus. Queridos, Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus pergunta assim: ei, quem um pouco está dizendo que eu sou? Olha para o teu irmão e fala assim: quem é Deus para você? Queridos, é como se Jesus estivesse aqui e olhasse para nós. Quantos que são filhos de Deus?
E agora Jesus olha para os seus discípulos, fala assim, os 12 estavam ali. E Jesus pergunta assim agora, e vocês, que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que estão vendo os sinais comigo, vocês, o que vocês estão dizendo que eu sou? Em outras palavras, Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou assim, quem eu sou para vocês? Pergunta para o teu irmão, fala assim, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Foi essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus pergunta, queridos, é muito interessante esse texto, que ele pergunta para todos os seus discípulos, e quem que responde? Fala assim comigo, apenas um. Apenas um. Pedro. Pedro. Queridos, agora Pedro, ele fala assim, tu és Cristo, Filho Deus vivo. do Deus vivo. Glória Queridos, é como se eu fizesse uma pergunta, e toda vez que eu entro nesse ensino, eu sempre faço uma pergunta, olha para o teu irmão e fala assim, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não, olhe para ele e fala, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Agora responde para ele. Cada um responde para um lado. Pode responder. Responderam? O que a irmã falou para você, irmão? Ele é o Deus vivo. O que a irmã falou? Que é a coisa mais linda. Você está apaixonado. O que você falou para ela? Deus é tudo. E mais um pouco. Deus é tudo. Queridos, se nós, todo lugar que eu vou, eu faço essa pergunta. Eu ouço de tudo. Não tem ideia. Ele é o Senhor dos Exércitos? Sim ou não? Eu ouço, ele é o Senhor da batalha? Não, ele é o Deus provedor. Não, ele é o Senhor da minha vida. Ele é não sei o que, ele é não sei aonde. A dificuldade da igreja é só falar o que ele quer ouvir. Fala assim, Abba, Abba, Pai. Pai. Simplesmente isso. O resto são qualidades dele. A dificuldade da igreja é entender que ele é Pai. Agora, Jesus pergunta para Pedro. Eu fico imaginando aquela cena, todos os discípulos reunidos. E Jesus pergunta assim, e vocês? Quem eu sou para vocês? E agora, Pedro olha para ele e fala assim, até onde eu sei, tu és Cristo, o Filho do Deus. Queridos, agora Pedro tem a revelação de quem é Jesus. Vocês entendem isso? E agora, sobre essa revelação, Jesus diz algo muito importante para Pedro. Ele fala assim, Pedro, sobre essa revelação, te chamo de pedra. E sobre essa pedra, sobre esse fundamento, queridos, não é que Pedro fundou a igreja, não. Mas ele chama ele de pedra por causa do fundamento da posição correta em quem Jesus era para ele. Porque ele tinha a revelação de quem Deus era. Agora Jesus olha para aquele que tinha a revelação de quem realmente Cristo era e fala assim, agora, Pedro, você és pedra e eu te darei o quê? O que está escrito aí? A chave. As chaves ou as chaves? As chaves. É uma chave ou duas chaves? É mais de uma, sim ou não? Agora, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, agora eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E com essa chave, tudo que você ligares na terra será ligado no céu. Tudo que você desligares na terra será desligado. Essa chave é de quem? Está com quem essa chave? Pastor, sabe o seu carro aí? Alguém dá uma chave do carro? Aqui, ó. Qual é o nome da irmã? Tatiana. Queridos, a irmã Tatiana, ela pode andar com o carro dela, sim ou não? Sim ou não? Agora não. Claro que não, porque a chave está na minha mão. Vocês entendem isso? Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, agora eu te dou as chaves do reino dos céus. Em nenhum texto você vai ver Jesus falando assim, pronto Pedro, já passou esse capítulo, me devolve a chave. Não, não vai estar escrito isso. Jesus, uma vez por todas, ele deu a chave na mão de Pedro, fala assim, na mão da igreja. Fala assim comigo, na mão da igreja. E a Bíblia fala que Jesus ele só tem uma chave na mão. Fala assim, da vida e da morte. Essa chave, nem o diabo tem, está na mão de Jesus. Aleluia! Aleluia! Só que a chave do reino dos céus está na mão de quem? A igreja. Da igreja. Olha para o irmão e fala assim, a chave do reino dos céus está na sua mão. Olha para o irmão, a chave da cura está na sua mão. A chave do milagre está na sua mão. Não está mais com Jesus. Presta atenção. E a igreja ora totalmente errado. Senhor, por favor, me cure. Querido, Jesus está lá no seu filho. Você não entendeu. Eu já curei.
Glória a Deus. Vocês entendem isso? Amém. Amém. Eu posso até falar Jesus, em nome de Jesus, cura todo mundo aqui. Jesus vai curar alguém? Lógico que não. Porque ele já Curou. curou. Mas você pode fazer que nem os discípulos. Sabe por quê? Abra sua Bíblia lá. Atos 3. Você vai entender por que Pedro e João faziam algo. Quantos querem orar por cura? Amém. Fala assim, a chave está na sua mão.